Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da quarta semana do Tempo Comum. E o texto de hoje se encontra lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 18 e também no capítulo 19, que vai nos dizer assim. Naqueles dias, Absalão encontrou-se por acaso na presença dos homens de Davi. Ia montado numa mula, e esta meteu-se sob a folhagem espessa de um grande carvalho. A cabeça de Absalão ficou presa nos galhos da árvore, de modo que ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto que a mula em que ia montado passou adiante. Alguém viu isto e informou Joabe, dizendo: Vi Absalão suspenso num carvalho. Joabe tomou então 3 dardos e cravou-os no peito de Absalão. Davi estava sentado entre 2 portas da cidade. A sentinela que tinha subido ao terraço da porta sobre a muralha levantou os olhos e divisou um homem que vinha correndo sozinho. Pôs-se a gritar e avisou o rei, que disse: Se ele vem só, traz alguma boa nova. O rei disse-lhe: Passa e espera aqui. Tendo ele passado e estando no seu lugar, apareceu o etíope e disse: Trago-te, Senhor meu rei, a boa nova. O Senhor te fez justiça contra todos os que se tinham revoltado contra ti. O rei perguntou ao etíope: Vai tudo bem para o jovem Absalão? E o etíope disse: Tem a sorte deste homem, os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te fazer mal. Então o rei estremeceu, subiu para a sala que está acima da porta e caiu em pranto. Dizia entre soluços: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, por que não morri eu em teu lugar? Absalão, meu filho, meu filho. Anunciaram a Joabe que o rei estava chorando e lamentando-se por causa do filho. Assim, a vitória converteu-se em luto naquele dia para todo o povo, porque o povo soubera que o rei estava acabrunhado de dor por causa de seu filho. Amados irmãos e irmãs, é interessante a gente saber, que estamos aqui dentro do tempo histórico em que Davi é rei do povo de Deus. E aí nós temos um segundo personagem que ocupa também local central nessa leitura de hoje, que é a figura de Absalão. E esse texto ele está dentro do grande clímax, que é trazido dentro desse relato aqui do Antigo Testamento, da revolta em que Absalão tem com o próprio pai, Davi. E só para poder contextualizar um pouco vocês, dentro do contexto que é apresentado dentro do livro de 2 Samuel, a gente tem o seguinte. Primeiro, Absalão, filho de Davi, conquistou o coração do povo e acabou proclamando-se rei. E aí Davi acaba fugindo de Jerusalém para evitar uma grande guerra civil. Só que mesmo sendo traído, Davi ainda ama seu filho de tal forma que ele acaba nos falando no versículo 5 do capítulo 18, que não é apresentado dentro da liturgia diária para hoje, dizendo assim: olha, tratem ele com bondade. Mesmo traído, Davi ainda ama aí o seu filho. Só que aí tem uma batalha e Absalão acaba ficando preso, segundo o texto nos apresenta aqui, pelo próprio cabelo num carvalho, que é símbolo de muita humilhação. Então ele foi humilhado a tal ponto de que ele ficou ali preso nessa situação todinha. E acaba que Joabe, um outro personagem que aparece aqui, desobedece Davi e acaba matando Absalão. Então toda essa vitória que se acabou tendo aqui, ela acaba se transformando em luto, porque Davi não vai celebrar a morte do filho, mas ele chora, ele entra em estado de luto. E aí que pontos eu acho que a gente pode começar a refletir hoje à luz dessa leitura? O primeiro elemento que vale a pena a gente meditar um pouco é que o texto nos apresenta que Absalão, cheio de tanto orgulho, de tanta vaidade, de tanta prepotência, ele acaba ficando preso, justamente em uma árvore. Para vocês perceberem que o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, ela nos deixa presos, nos deixa vulneráveis. Muitas vezes a gente acha que é a nossa vaidade, que é o nosso orgulho que vai nos levar para frente. Mas não é isso, gente. O que nos leva para frente é a vontade de Deus. E foi isso que exatamente prendeu ele. E é interessante, que o cabelo sempre foi visto como um grande símbolo da vaidade dentro do contexto bíblico. Então é exatamente a vaidade dele que faz isso.
né? Que acaba enganchando, né? O orgulho derruba o filho de Davi. Uma outra questão também que eu acho que é interessante é que Joabe também se sente tão cheio de verdade que ele toma uma decisão, acabando, né, desobedecendo a ordem do rei Davi naquele momento. É interessante que a gente saiba que nem tudo aquilo que a gente quer fazer é o que realmente é coerente diante de Deus. A gente vê aí discussões, por exemplo, sobre a temática do aborto. Quantas pessoas acham que a prática do aborto ela vai resolver muita coisa? Sendo que o aborto é um atentado à própria vida, né? Eu estou matando alguém. Mas tem gente que ainda acha que é assim que é o caminho certo. Ah, porque se o aborto começar a acontecer, nós vamos ter diminuição disso, diminuição daquilo, como se então o problema é resolver matando. Sendo que não é assim o caminho. E uma outra coisa que eu acho que também vale a pena a gente pensar é a beleza desse gesto de Davi. Davi, enquanto rei, ele poderia e até mesmo teria por direito, né, comemorar, celebrar aquilo que estava acontecendo. Mas Davi, acima de tudo, ele age como um pai. E como um pai, ele é claro que sofre com aquilo que está acontecendo com o filho. Isso é equivalente ao que acontece de Deus para conosco. Deus sendo Deus, eterno, completo, autossuficiente, né? Deus não precisa da gente para nada. Quando nós pecarmos, Deus poderia dizer assim, deixa José Lucas aí de lado, ele já peca muito, eu não quero nem olhar para ele. Mas Deus, ele olha para nós com o olhar de pai. Então Deus sente quando nós nos distanciamos dele. Deus sente quando nós pecamos. Deus sente quando nós dizemos um não. Deus não quer que ninguém se perda. Então, amados irmãos e irmãs, dentro dessa figura aí que é importante, eu acho que também vale pensarmos um pouco. É preciso muitas vezes termos um coração dócil para olhar para as coisas que estão acontecendo não apenas com olhar técnico, como eu falei para vocês agora que Davi poderia olhar como um rei, mas olhar com um coração de pai. Que temos um coração cheio de empatia, cheio de amor, cheio de misericórdia. Para aqueles que muitas e muitas vezes se perdem no decorrer do caminho e que às vezes também ceifam suas vidas, não no sentido de morrer, no sentido biológico, mas que muitas e muitas vezes, por causa do pecado, morrem para Deus. Que Deus te abençoe, amada irmã, amada irmã. Te aguardo daqui a pouco, às 7 horas da noite, para o estudo do Evangelho, também nesta terça-feira. Até mais.